O episódio lá de Paraisópolis também foi citado pela campanha, pelo programa de Jair Bolsonaro no rádio e na televisão. Vamos ver então as estratégias de Jair Bolsonaro. O candidato à reeleição pelo PL explorou logo na abertura trechos do último debate ao lado de Lula. A peça trouxe momentos em que Bolsonaro falou que triplicou o Auxílio Brasil se comparado ao Bolsa Família. Relacionou Lula como amigo do presidente da Nicarágua e trouxe corrupção, o tema corrupção, ao afirmar que Lula não devia voltar à cena do crime. Também foi destaque no programa um quadro chamado O PT Tirou de Você, ao se referir aos postos de saúde, creches escolares, empregos, transporte público e até segurança da família. O filme voltou a enfatizar ainda o ataque a Tarcísio Gomes de Freitas na comunidade de Paraisópolis, aqui na Zona Sul de São Paulo, e afirmou: seguiremos trabalhando forte contra o crime. É eficiente ainda, Yuri? Quer dizer, a Polícia de São Paulo ainda não conseguiu explicar exatamente o que aconteceu ontem em Paraisópolis. A gente vê o presidente Bolsonaro, como a Raquel bem destacou, Lula usando o ataque de ontem e também Jair Bolsonaro nesse slogan: seguiremos trabalhando forte contra o crime, quando a gente sabe que Jair Bolsonaro tem bons números sobre violência, principalmente homicídios, né, no Brasil. Você tem uma redução de homicídios que começou em 2018 no país e vem se mantendo. E o presidente Jair Bolsonaro tenta puxar como se fosse uma atribuição do governo dele. O que acontece, Márcio? Esse assunto, esse discurso da segurança pública é muito importante para Bolsonaro, para manter o seu eleitor e manter uma das principais vulnerabilidades da esquerda, que é não conseguir falar com esse eleitor. Não vou saber se situar do ponto de vista econômico, mas o eleitor que está vulnerável à violência urbana, ou mesmo à violência no campo, mas principalmente à violência urbana, nos bairros mais carentes, nas comunidades, etc. E aquele discurso de que a esquerda protegeria os bandidos, ele é um discurso muito forte que não veio resposta a isso. No fundo, a estratégia de Jair Bolsonaro acaba sendo muito eficiente em pisar nessas vulnerabilidades de posicionamento da esquerda, que ela não sai, ela continua mantendo-se ali num pedestal de não, mas eu estou certo, vem com ataque, só que esse ataque está funcionando. Esse episódio envolvendo Tarcísio em Paraisópolis, e a gente falou disso aqui, e vi que mais tarde no Jornal da CNN a Mona Lisa Perrone também citou muito isso. Para quem não conhece aqui a cidade de São Paulo, Paraisópolis é uma comunidade que tem algumas peculiaridades em relação às outras, como Heliópolis ou Favela Naval, outras grandes complexos, aí, bairros grandes com famílias carentes e com habitações, com casas ali em situação mais vulnerável. Até pela proximidade com o bairro do Morumbi, tem toda aquela rede de atuação de organizações sociais mais forte, etc. E era uma comunidade que tinha uma situação de violência menos grave do que em outras comunidades. E isso vem se perdendo de algum tempo. Aquele episódio que ocorreu ainda no governo João Dória, no primeiro ano, se não me engano, 2019, que a polícia fez aquela encurralada durante um baile funk, que 9 jovens morreram, jovens todos inocentes, ali que estavam se divertindo. Tudo isso cria ali um contexto ali de estranhamento entre comunidade, polícia, e Bolsonaro consegue ter esse discurso de que a polícia está ao seu lado e de que vai haver um maior controle da segurança com esse enfrentamento mais pesado. E isso funciona. Num episódio desse vai ser explorado até para manter essa narrativa ao longo do tempo. Mostramos o dia a campanha, como foi hoje, de Jair Bolsonaro e também de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria só aproveitar rapidamente mais uma vez a Clarissa aqui, ela que nos ajuda a organizar os nossos debates, para já o que a gente pode prever nesse debate de sexta-feira. As regras prevêem, se um candidato não for, tem entrevista. Só que a gente sabe, na última sexta-feira também fizemos a entrevista, você participou, eu participei, do candidato Fernando Haddad, já que Tarcísio Gomes de Freitas não foi lá ao estúdio do SBT. E o que eu percebi é que o fato da gente não poder fazer réplica dá uma liberdade ao candidato para, não necessariamente, ele fica no nosso tema da pergunta feita pela gente, mas ele não responde muitas vezes diretamente. E estou sendo bastante claro porque todos assistiram ao debate, não tem por que fazer mistério de quem foi esse que não respondeu diretamente. Mas eu pergunto, as pessoas em casa reparam isso, né, Clarissa? Isso fica muito claro muitas vezes. Eu acho que fica e acho que
mesmo os candidatos, por mais que eles estejam lá com a missão de falar o que é interessante para eles, eles sabem que chega um momento em que eles ficam encurralados e que é muito ruim, muito negativo que eles continuem insistindo em ignorar um questionamento. A gente teve um caso, né, você estava lá comigo, onde eu questionei o ex-prefeito Fernando Haddad durante a entrevista sobre educação. Depois dele já não ter respondido a uma primeira pergunta minha, a gente voltou para o tema da educação e ele viu que estava desviando demais. Ele acabou o quê? Pedindo desculpas pela questão dos céus, fez um pedido de desculpas. De não ter entregue os céus que ele prometeu. Tem um momento em que o candidato vê que ele está pegando mal ele sucessivas respostas, acabar não respondendo e acaba tendo que se posicionar. A gente sabe que o formato é acordado também no caso da entrevista com as campanhas. Então, é claro que também nesse caso, os candidatos que estão sendo entrevistados tentam garantir ali as melhores condições possíveis, o modelo que eles conseguem controlar mais. Ainda assim, nossa missão, ter ali bons jornalistas que consigam de alguma forma furar ali esse formato e tirar do candidato informações que sejam relevantes, que sejam importantes para o eleitor, né? Agora, quanto que você está vendo a dureza dessa campanha? Muito se fala que essa campanha está sendo muito dura. Está sendo realmente uma campanha dura? A gente sabe que tem o efeito da pandemia, da crise econômica, enfim, todos os problemas que a gente vive. Essa situação única de ter um ex-presidente concorrendo com o atual presidente, toda campanha é assim? Ou essa tem alguma particularidade que tem chamado a sua atenção? Pensando pontualmente agora, no momento atual que a gente está vivendo, eu queria retomar um pouquinho o que o Yuri estava falando, que eu acho que está muito claro que, neste momento, esses programas de hoje, dos candidatos, do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, mostram muito claramente que a gente está vivendo uma eleição da guerra de rejeição. Ninguém ali está tentando conquistar o eleitor, a intenção é fazer com que o eleitor rejeite o adversário. É esse o único objetivo dos candidatos. A gente não vê nenhum dos dois tentando conquistar, de fato. As condições estão dadas. Quem você odeia mais? Bolsonaro ou Lula? Qual deles é o menos pior? O jogo está sendo jogado dessa forma. Isso é muito ruim. Eu sou uma pessoa muito jovem, como todos os meus colegas aqui, né? A gente já trabalhou juntos em outras redações. Eu cubro eleições desde 2006, porque antes eu era colega ali da Raquel em economia. Então, desde 2006 eu cubro eleições, cobri a eleição do Mercadante primeiro, depois do ex-presidente Lula na época. E eu tenho que confessar assim, eu nunca tinha visto uma eleição tão em cima do contra, essa coisa da rejeição. Você tinha algum movimento dos candidatos para tentar conquistar o eleitor para si próprio, entendeu? Então, é um cenário muito ruim, eu acho, para o Brasil nesse momento.